O cinema não nasceu sozinho, é uma arte que se mistura a outras expressões. E quando encontra o teatro e a tragédia grega, algo intenso acontece. Histórias que começaram no palco há mais de 2000 anos se transformam em imagens, planos, cortes e silêncios. Personagens como Electra e Medeia carregam dores, escolhas difíceis e uma força que atravessa séculos. Essas histórias continuam vivas porque foram reinventadas, recontadas e traduzidas para o cinema de diferentes formas. Hoje, vamos conhecer um pouco sobre essas adaptações da tragédia grega para o cinema, do realismo à abstração, do gesto contido à lágrima em close-up. No caso da recepção dos estudos da antiguidade na atualidade, em particular os estudos da recepção do teatro, principalmente a tragédia grega, é muito instigante observar como grandes diretores de cinema voltaram aos mitos gregos com um olhar, claro, da contemporaneidade, para, por meio desses mitos, elaborar alguns de seus filmes. Então a gente tem vários cineastas de várias partes do mundo, desde o início do cinema, que adaptaram, que é um termo mais geral, mas essa adaptação pode ser tanto uma adaptação que a gente chamaria realista, né? Um dos filmes famosos que eu poderia citar é do diretor grego Kakoyannis, né? Que adaptou principalmente 3 tragédias gregas para o cinema. A primeira delas foi Electra, e esse filme foi muito bem recebido na época, com uma grande atriz, Irene Papas, que fez o papel da famosa filha de Agamemnon, né, que busca se vingar, tendo tido o pai assassinado pela mãe. Esse filme, ele transpõe o tema da tragédia grega, né, a narrativa do mito de Electra por meio da tragédia grega, ou reunido inclusive várias versões diferentes aí na própria tragédia grega, usando o que seriam figurinos de época, o cenário da Grécia antiga, mas há outras possibilidades, como o Luchino Visconti, que é um filme muito famoso, Vagas Estrelas da Ursa, ele transpôs o mito de Electra para a Itália, né, para uma cidade do interior na Itália, nos anos 60, 70. Tu es jaloux des ombres qui rôdent dans cette maison? Oui, je suis jaloux. Il y a dans cette maison quelque chose d'étrange. Une force qui cherche à te prendre à moi. J'ai peur. No cinema, cada emoção pode ser mostrada em detalhe, de perto, sem perder nada. O olhar que hesita um instante, a lágrima prestes a cair, a respiração que trava. No teatro grego era diferente. Rostos escondidos por máscaras e as histórias eram contadas pela força da palavra. Agora vamos ver como esses dois mundos, tão distantes no tempo e no jeito, se encontram quando a câmera toma o lugar da máscara e a imagem conversa com o texto. Há vários modos de adaptar, né? Transposição, transcriação, às vezes é só uma inspiração ou uma referência direta, mas que ela é só talvez um fio condutor para pensar o tema da raiva de Electra, como fez, por exemplo, o Bergman em um filme famosíssimo, Persona, em que uma atriz fica muda durante a encenação de Electra. E Bergman mostra, né, esse relato da médica, da atriz, explicando para a enfermeira que vai cuidar dela o que aconteceu e que ela emudeceu durante uma encenação de Electra, né? Então, Persona é um filme que tem essa referência, que é bastante importante, mas ele não é uma transposição da narrativa do mito de Electra a partir de uma das suas versões da literatura, seja a Electra de Sófocles, seja a Electra de Eurípides ou a peça Coéforas de Ésquilo, que é sobre o mito de Electra, embora não tenha
o nome de Electra. O cinema, um dos recursos que ele usa é o close-up, quando principalmente quer mostrar o resultado de uma emoção, né? No caso de Electra é muito importante a raiva, essa emoção que ela sente por ter visto o pai morrer injustamente, na perspectiva dela, indevidamente, ter sido enterrado de maneira também desonrosa para o papel que ele teria, né, como comandante dos gregos na Guerra de Troia. Então, essa raiva de Electra, como ela se expressa? Nós usamos o mesmo termo que se usava na Antiguidade. Aristóteles fala da raiva, a gente traduz assim o termo orguê, que está na poética de Aristóteles e na retórica, né, principalmente quando ele fala das emoções. No caso da raiva, por exemplo, mostrar a raiva por meio de um close-up, né, ou mostrar outras emoções como o ódio, a indignação ou a alegria, nós não temos isso no teatro grego, em que os atores usavam máscaras. Nós não temos a própria exploração do rosto feminino de grandes atrizes como Liv Ullmann, Irene Papas ou Cláudia Cardinale na Antiguidade, porque no teatro grego não existia, atrizes não atuavam, os papéis eram feitos, tanto femininos como masculinos, por homens e se usava máscara. Então, algo importante no teatro grego é a fala, o discurso, né? O que a gente chama o logos. E por meio desse logos, inclusive do mensageiro, né? Que é um personagem muito importante na tragédia grega, a gente tem um relato por meio da palavra e o público deve imaginar, fantasiar, como diria, para usar o termo grego para imaginação, é a fantasia, né? Então ele deve, ouvindo sobre determinados fatos, principalmente o caso das mortes, do assassinato ou de cenas terríveis que não eram mostradas no palco, né? Mas ele deve, com os olhos da mente, digamos, imaginar esses fatos. Então é muito importante no teatro grego saber que não havia atrizes, que se usava máscara, que a palavra tem um papel importante, né? E que era um teatro para toda a população. O teatro grego é uma atividade inserida num contexto cívico da cidade, da polis, religioso também. E nessas ocasiões das peças, em festivais organizados pela cidade, financiados pela cidade, a parte do coro, que era muito cara, né? A parte também dos atores, isso era feito por um público enorme de toda ali a polis e pessoas do campo que vinham para a cidade assistir a essas peças. O teatro grego, em certo sentido, ele é então muito popular. A gente vê nos textos de Platão, tanto no diálogo O Banquete como no diálogo Íon, a informação de que havia cerca de 20.000 pessoas naquela noite. Então, isso seria uma atividade de massa. O teatro grego reunia milhares de pessoas num mesmo espaço. Era festa, rito, reflexão. O cinema também já foi muito mais assim, uma experiência coletiva, cheia de salas lotadas e encontros. Hoje, o público ainda frequenta as salas, mas muitos assistem em casa, sozinhos, pelo streaming. Mesmo com essas mudanças, o diálogo entre as duas artes continua vivo, um passado que segue se refletindo na tela, em diferentes formas. Hoje, quando a gente fala de teatro grego, quando a gente vai assistir a uma adaptação de uma tragédia para o teatro é um espaço bastante reservado, vamos dizer assim, né? Ele, de certo modo, é bastante elitista também. Já o teatro grego, não, né?
O teatro grego estaria mais próximo, então, do cinema, o cinema pensado como atividade de massa, pelo menos quando ele começou as próprias críticas a ele. Hoje em dia, o cinema também, em parte, ele é bastante elitizado pela redução das salas de exibição. E, é claro, a gente tem hoje um outro momento também, que é do streaming, das pessoas não irem mais em companhia de outros assistirem a um filme, mas fazerem isso em casa.